Hello! Boa noite! Bora começar mais uma aula semanal aqui no Eu, Elisa Marcelino. E a gente continua no nosso tema sobre manifestações, energia sexual. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito especial que é como começar a liberar o egoísmo e a inveja para conseguir acelerar as nossas manifestações. Então seja mais do que bem-vindo para a gente começar essa aula, porque hoje é um tema muito, muito especial. Se você ainda não me conhece, eu sou Elisa Marcelino e pessoa que vos escreve, e a gente vai conversar então sobre o egoísmo e a inveja. Então, eu sei que muitas vezes esse é um tema que as pessoas não gostam muito de tocar, porque leva sempre um estigma muito forte de que o invejoso é mau, que a pessoa egoísta tem alguma coisa de errado com ela quer tudo para si e não quer nunca compartilhar com os outros, né? E a gente coloca tanto estigmas e vai criando tantos mecanismos para a gente se proteger e não parecer da mesma forma, que a gente acaba desacreditando muitas vezes, né, que desejar algo mais, né, querer ir além, faz com que a gente acabe se bloqueando, porque é como se internamente houvesse um julgamento daquilo que a gente pode, daquilo que a gente merece, daquilo que a gente é capaz. Onde o medo do julgamento é tão grande que a gente acaba se limitando e não percebendo em quais espaços a gente tem sido egoístas e invejosas conosco mesmo. O quanto muitas vezes a gente poderia estar crescendo junto, se transformando e acessando essa fonte de sabedoria e inclusive exatamente onde estão as distorções que nos desconectam então dessa força sexual, dessa força de manifestação, de criação, essa força então de gerar mais, viver experiências novas e ainda melhor, se abrir para receber com muito mais facilidade, seja se entregar essa força orgásmica, e essa força orgásmica sim do sexo, mas também essa força orgásmica que cria. Porque se o orgasmo te ensina algo, é se render perante a vida, se render perante as sensações, mas acima de tudo, que a gente tem um poder enorme de criação contido no nosso corpo e também que não é só um criar de pensar positivo, mas começar a ser essa pessoa que realmente, em pequenos passos, começa a transformar a própria vida. Porque permanecer da mesma forma que como a gente está nesse momento não vai trazer uma vida diferente, mas começar a se fazer as perguntas certas e começar a abrir esse espaço de fato para saber, se redescobrir quem que a gente se torna quando a gente começa a viver esse sonho, quais são as habilidades que a gente vai desenvolvendo, reconhecendo partes de nós mesmos que ao longo da vida parece que foi reprimido ou que não permitiu ser explorado por conta de castração, de condicionamento sociocultural, por conta das relações que a gente teve, e é tudo aquilo que ficou instalado, não só na nossa mente pensante, mas acima de tudo isso que está gravado dentro do nosso corpo, que por mais que a gente entenda, né, então, que egoísmo, que eu preciso ser generosa e que eu mereço tudo isso, uma coisa é a gente limitar da minha mente e outra coisa é a gente começar a sentir no nosso corpo. Porque as coisas elas só se transformam e se tornam reais quando a gente começa a sentir no nosso corpo isso. E a cada passo que a gente dá, acaba sendo não só uma escolha, mas também um nível de sensação para ação. E isso é extremamente poderoso. Então, sejam mais do que bem-vindos. Quem estiver aqui me assistindo, por favor, me contem como é que está o som, como que está a imagem. Se existem egoístas, invejosos nessa noite aqui, me digam olá, tô brincando, né? Não é muito chamativo para vocês dizerem oi. Mas me contem como é que tá o som e a imagem. Isso já vai ajudar bastante. Então aqui a gente vai começar essa aula, né? Depois dessa brincadeirinha. Eu vou começar aqui falando para vocês que se tem uma coisa que eu já fui nessa vida foi invejosa. E também egoísta pra caramba. E se você não admite é porque você ainda não percebeu onde estão os véis, as distorções aí dentro de você. E isso é extremamente forte, porque quando a gente começa, então, a sair desse aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que a gente não tem coragem de acessar e olhar pra gente de uma forma muito clara pra nossa história, né, de admitir esses espaços que sim, gera muita vergonha, gera muita culpa, a gente dificilmente vai conseguir soltar esse espaço que gera tanta angústia, não é? Ai, obrigada, Rê, bate aqui, vamos admitir, os egoístas de plantão. Eu também já fui invejosa pra caramba, a gente vai contar tudo. Obrigada por falarem como que tá o som. Stephanie Rê.
E eu acho que é incrível, né? Porque a gente precisa também trazer leveza. Porque desde pequenos, eu não sei como que é pra vocês, mas isso é um condicionamento sociocultural, inclusive, mesmo a gente não sendo religioso, a gente recebe esse condicionamento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E muito sim da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, acredito que em Portugal também, a gente recebe sim influência religiosa muito forte, judaico-cristã. E a gente tem vários condicionamentos daquilo que é certo, daquilo que é errado, que só o sacrifício eleva, né? Que a gente precisa dar para as pessoas, né? Você não pode dar Yoni, porque do resto tem que dar e abnegar de tudo, dos prazeres mundanos. Então, da matéria, que quanto mais você se desapega, então mais elevado você é, né? Então, mais conectado com o divino. Mais fácil é entrar, então, no reino dos céus. Só que ninguém avisou para geral, e aqui é onde a gente começa já avacalhando um pouquinho, mas dando uns tapas de luz, é que dá, mas continuar ressentindo dentro, ou continuar se envergonhando por aquilo que dentro às vezes a gente julga, ou espera de outras pessoas aquele reconhecimento daquilo que eu estou te dando, da onde que vem esse doar. A gente também percebe que aí não está o condicionamento mais elevado. Na verdade, pode estar falando, inclusive, de uma desconexão interna dos nossos próprios limites, daquilo que a gente acredita que merece. E também, sim, da gente abrir mão de coisas que pra gente é importante porque é aquilo que é o certo, mas aqui dentro gera uma sensação, às vezes, de desvalorização. A gente ressente muitas vezes. E é forte falar isso porque é difícil a gente admitir para nós mesmos que a gente tem essa partezinha que seria considerado, quando a gente fala em voz alta, seria considerado pelas outras pessoas como algo feio. Talvez você seja má, tá vendo? Você não é tão boazinha assim quanto aparenta, não é mesmo? Então, quando a gente começa a admitir para si mesmo, e não, você não precisa sair falando para todo mundo que você é invejosa, que já sentiu muita inveja, muito egoísmo, já sentiu egoísta, que tem esse aspecto dentro de si, você não precisa falar para as outras pessoas, mas começar a investigar dentro da sua história aonde isso começa, aonde isso tá. Porque a gente vai percebendo que o quanto que muitas vezes a gente também usa da manipulação daquilo do que deveria ser e o quanto de sensações e crenças vão sendo reforçadas aqui dentro da gente. E, inclusive que não nos permite se abrir para receber mais e de uma forma muito mais fácil. Isso é extremamente importante. Tenho certeza que aqui, em algum momento, quando criança, eu adoro dar esse exemplo, né? Porque a gente é muito condicionado a fazer aquilo que é certo. Mas eu posso te falar pela Elisa. Eu não tive uma educação positiva, infelizmente. Mas eu posso te falar o seguinte, né? Apesar de eu não ter tido uma educação positiva e ter tido pais muito bons, porque quem ouve as lives, às vezes eu conto algumas experiências, parece que até enviesa o olhar para os meus pais, mas são pessoas incríveis, mas que perpetuaram muitas dores, né? Vamos deixar isso claro, a gente reconhece também as suas dores e seus erros e acertos. E, oi, Má, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo aqui, né? Mas quando a Elisa, quando era criança, assim, eu acho que com muitos de nós, né? Às vezes, quando vinha visita em casa, algo muito incrível acontecia, né? Então, eu tava lá brincando com os brinquedos que eu mais gostava. E, dependendo do momento, né? Outras crianças queriam brincar. E eu não queria compartilhar. E eu tava tão envolvida nisso que eu não queria. Não era algo que a Elisa não estava brincando, viu uma outra criança. Talvez já tenha acontecido isso também, viu? Mas as que eu tenho mais forte foram essas, né? Mas é bem provável que tenha acontecido. Não era só se eu não estava tocando, então eu vi outra pessoa tocar no brinquedo, e daí eu fui lá, então de repente quero ele. Deve ter acontecido com certeza. Mas uma das lembranças mais fortes que eu tenho era muitas vezes estar brincando algo muito envolvido e que eu gostava muito, e de repente, quando chegava a criança, né, de visita, queria estar brincando também, e normalmente a primeira reação da minha mãe era tirar da minha mão e entregar, né, para criança. E às vezes a gente reluta, né, falando, não, não é isso que eu quero de jeito nenhum, me dá esse brinquedo de volta. É óbvio que eu não falava dessa forma com a minha mãe, né, porque no meu caso eu não tive uma educação tão positiva assim, né, e querendo ou não, há uma coação daquilo que a gente tem que agir, há uma coação de que, como você é egoísta, isso tá errado, você não foi ensinada para isso. E com certeza não, minha mãe sempre ensinou muito a compartilhar, só que, de certa forma, também um dos meus grandes desafios ao longo da vida era também reter. No sentido, não é reter só guardar as coisas para Elisa,
né? Mas no sentido de colocar limites e também saber até onde, né, a gente precisa sair desse condicionamento. Então, eu preciso entregar tudo para o outro e saber até onde eu também mereço conter. Mas não conter porque algo me falta, mas é um conter porque eu mereço. E isso, se eu entregar, não vai ser realmente de um espaço de generosidade real, mas é muito mais entregar porque é o que esperam de mim. E querendo ou não, quando é algo que esperam, vem de uma cobrança interna do que a gente sempre quer algo em troca. E quando a gente não recebe esse algo em troca, a gente ressente. A gente não percebe, às vezes, o egoísmo aí. Mas existe um egoísmo na ausência de generosidade conosco, mas também esse egoísmo de que a gente acredita que algo vai faltar, então, ou então que é errado, então, eu priorizar a minha vontade em diferentes níveis, então a gente vai tendo uma ausência de limites. E a gente não vai priorizando aquilo que é importante pra gente. Então, eu nunca vou esquecer, então, de certa forma, havia sempre uma cobrança. Então, é errado, é feio, má. Quando não, assim, talvez, uma ameaça que depois, né? Talvez a gente fosse apanhar. Já apanhei bastante quando criança, no caso, né? Mas aqui a gente vai percebendo, quem que passou já por isso? Tenho certeza que todos vocês, porque é um instinto muito nosso de querer estar ali, e se a gente está gostando, a gente não quer às vezes compartilhar, às vezes sim. Mas muitas vezes a criança, como ela está muito conectada com o seu instinto e ainda não se adequou totalmente a essas normas sociais do que tem que ser, do que deve ser, a gente vai defender aquilo que é nosso de uma forma mais instintiva. A gente vai, talvez, brigar por aquilo que é nosso e aquilo que a gente deseja. E isso é muito interessante, o quanto que, de certa forma, também vai perpetuando. De certa forma, eu entendo os valores que minha mãe queria me ensinar, mas quando a gente olha para alguns outros comportamentos da Elisa ao longo da vida, a gente vai percebendo outras distorções. Por exemplo, tá fazendo sentido? Gente, me conte. Porque aqui a gente vai falar de altos traumas e a gente vai explicar para vocês como liberar. Então, essa sensação de ter que dar algo faz ao mesmo tempo uma sensação muito de angústia. Talvez, quando eu lembro dessa informação, é como se gerasse um peso, sabe? Como se... E eu? Né? E isso é dolorido muitas vezes. Porque é como se tem que ser sempre para o outro, mas é Elisa. E óbvio, né, que vai reforçando várias outras questões, como, por exemplo, ser a terceira de 4, então, por exemplo, usar as roupas que talvez passaram pelos vários irmãos até chegar na Elisa. Os brinquedos, né? Embora sim, eu tenha ganhado bastante coisa, assim, bastante não, mas né, anualmente a gente ganhava, né, uma muda de roupa, um brinquedo novo em datas comemorativas. Não era com tanta frequência, mas ainda assim é um grande privilégio, né? Mas assim, muitas coisas eram passadas. E eu lembro que é como se não tivesse um valor. Então, desejar algo só meu era algo que, assim, que era importante. Só que ao mesmo tempo havia aqui dentro, e não estou dizendo necessariamente que as pessoas falaram, mas que aqui dentro havia uma desvalorização, né? Então, eu não posso ter o melhor. Pega essa. Vai vendo aí se vocês vão se identificando e me contem. As egoístas de plantão, me contem. As invejosas também. E é muito interessante, né? Porque a vida vai passando e vai ensinando várias coisas, né? Por exemplo, da mesma forma, quando em outro contexto, né? Eu lembro mais ou menos lá para os meus 7 anos, e aqui é bem forte essa história, né? Que vira e mexe a gente lida com essa sensação de rejeição. Eu nunca esqueço quando tinha mais ou menos os 7 anos, estava na primeira série, e por um acaso meu pai conseguiu colocar numa escola, né? Um sistema de bolsas, enfim, numa escola muito de elite na cidade que eu morava, né? Então era só filho de médico, filho dos ceramistas, né? Enfim, né? Enfim, uma galera que tinha muito dinheiro. E assim, o meu pai, assim, embora ele tenha dado muita coisa pra gente, sempre foi a muitos custos, né? E abriu mão de muita coisa para conseguir dar esses espaços, dar essas aberturas. Então, eu era normalmente a criança, né, com menos condições, né? Embora tinha muito mais privilégio que grande parte da população, sim, eu compreendo. E eu nunca vou esquecer que nessa primeira série, né, depois de um ano que era muito difícil a minha adaptação nessa escola, onde era difícil as pessoas, né, me chamarem para brincar, era difícil então algum trabalhinho da escola
né, tá sendo convidada para ir para casa. Eu nunca vou esquecer que naquele final de ano houve um amigo secreto. E exatamente a pessoa que me tirou era, inclusive, olha que o babado, né? O pai dele fez o parto do meu irmão mais novo. A louca aqui já soltando. A gente solta aí. Quem foi da cidade já sabe quem é. Ou então já ouviu várias vezes. Né? E então ele, no caso, eu não vou falar o nome, é claro, porque é um médico conhecido também hoje, né? Ele, de repente, naquele dia, mesmo tendo presente, ele falou: pra você não. Eu não quero te dar esse presente. Você não faz parte dessa turma. E é muito engraçado, né? Porque naquele dia a Elisa ficou muito chateada, porque ela estava com um presente na mão pronta para entrar na brincadeira, e essa criancinha se sentiu extremamente rejeitada. E mais rejeitada ainda, porque quando foi contar para a professora meio que defendeu, né? Como eram pessoas mais abastadas, meio que ficou assim, não teve uma reação, não teve uma cobrança, né? No sentido não que precisaria, né, faltar com a educação ou limites, não é isso, mas também ela não foi justa frente à situação. E a gente vai percebendo que isso vai carregando dores, não é? Eu não sei como que é para vocês e as experiências que vocês viveram ao longo da vida, mas quando você lembra desses espaços, daquilo que você queria, daquilo que você esperava, não vai gerando uma sensação desconfortável dentro do corpo? Não sei para vocês, mas às vezes gera uma sensação de pesar aqui de uma parte dessa Elisa, porque o nosso corpo guarda muitas histórias, né? E o nosso maior trabalho é soltar essas histórias do passado para deixar o nosso corpo viver o presente e criar novas formas de sentir. Mas toda vez que a gente vai falando sobre esses temas, ou muitas vezes quando a gente vai vivendo as situações, é como se essa sensação, esse vazio, essa dorzinha que às vezes para algumas pessoas pode ser aqui no plexo solar, a dor de cabeça, né, um incômodo, inclusive com as coisas que a gente está falando, às vezes estão dando sinais de que tem algo ali guardado, que precisa ser olhado. E é muito interessante, né? Porque então a gente tem muitos certos e errados. Hoje, quando eu olho para essa situação, eu sinto, de certa forma, um pesar pela experiência que eu vivi. Mas também, hoje eu entendo, né? E depois eu conheci, fui sendo amiga, né? Depois, 10 anos depois, eu acabei me tornando amiga dessa pessoa. Né? Colegas de classe na época da adolescência. E o jogo virou, porque daí a Elisa cresceu. E fui chamada para ficar com ele. O jogo virou, né, meus amigos? Mas voltando ao tema central, mas hoje, olhando enquanto adulta para essa história, e né, abnegando um pouquinho da época da adolescência, né, mas olhando para essa história, talvez, e eu não estou dizendo que é certo ou que é errado o que ele fez, mas talvez ele também só estivesse defendendo um desejo dele, porque ele era também uma criança de 7 anos, né, defendendo aquilo que era dele. Talvez as justificativas e as ações também não eram deles, porque como assim uma criança de 7 anos, né, falar de ser pobre, ser você não, porque você é diferente? Mas isso também a gente carrega muito dos nossos pais, a gente carrega muito desses condicionamentos e essas diferenças, principalmente nessa idade, onde o nosso cérebro está se formando, dos 0 aos 7 anos principalmente, em menor medida até os 14, né? Mas ainda assim tem um grande impacto. Mas se a gente parar para pensar, o nosso cérebro ele só para de se formar totalmente quando a gente faz 25 anos. Essa é uma informação importante. Então, quando a gente começa a entrar nesses espaços, a gente percebe que tem tanto condicionamento que a gente recebe, seja e que vem com significados, né? Por exemplo, se você não compartilha com o outro e quer algo para si, você é considerado errado, feio, que é motivo de vergonha. E aqui eu não estou falando que tá tudo bem a gente ter uma visão extremamente egoísta e não querer compartilhar com outras pessoas. Mas talvez aqui, quando a gente começa a olhar mais além, existe algo oculto atrás do egoísmo. Tanto dessa pessoa que não tem nenhum tipo de limite, então dá. E acaba não colocando limites, não priorizando aquilo que deseja, não dando foco, atenção e energia a ver as suas coisas crescerem. Ou então deter para si aquela roupa, aquele sapato que tanto queria e trabalhou às vezes muito ou não para receber. E não quer compartilhar porque não precisa. Porque ela quer deter isso para ela. E ela tem o total poder de fazer essa escolha. Mas da mesma forma, a pessoa que retém tudo para si,
elas vão falando sobre alguns condicionamentos, onde a gente vai descobrindo que dentro desse sistema onde a gente acredita que tudo é limitado, que os recursos vão acabar, que a gente precisa competir, e ainda, né, que talvez as coisas que são limitadas, são exclusivas, elas são mais valiosas e que a gente adquire um poder, um reconhecimento por ter isso em nossa vida. Às vezes, o que a gente também pode estar vivendo é que a gente acredita que isso vai acabar e que talvez eu não seja capaz o suficiente de continuar gerando. Então, o meu medo, de uma forma inconsciente, vai querer que eu retenha tudo para mim, porque eu não sei se amanhã eu vou ser capaz de prover. Então, faz com que a gente entre nesse modo de sobrevivência para garantir, mesmo que não seja real nesse contexto, muitas vezes. Seja uma criança, seja um adulto que tem, mas o nível inconsciente muitas vezes está no modo de sobrevivência com medo do amanhã. E que vai falando sobre as nossas inseguranças, medos, onde a gente não é só egoísta, então, na visão das pessoas, extremamente julgado, mas também esse espaço onde dentro da gente é uma insegurança e um medo visceral, que às vezes pode não parecer a olho nu, mas que existe uma dor ali do que vai ser. Faz sentido? E eu não estou falando que às vezes, né, mesmo que a pessoa tenha tudo, esse comportamento não é perceptível, mas que recebe muito estigma e julgamento. E por outro lado, muitas vezes essa pessoa está sendo julgada de egoísta, mas na verdade talvez ela só está falando, isso daqui é meu. E eu não quero nesse momento compartilhar o meu tempo, a minha energia e isso. E isso é forte, porque então, numa sociedade que então fala para você que só as coisas exclusivas você recebe um valor, ou então que você precisa dar, ser generoso, dar tudo pro outro, não reter nada para si para ser considerado uma pessoa boa. Quando você tem ausência de limites. Quando você fala não, você é considerado uma pessoa má. Talvez você é considerado uma pessoa errada. E daí quando a gente começa a falar sobre sonhos, dinheiro, vontade de orgasmear mais, o negócio vai aumentando. Porque então agora você só pensa em dinheiro, agora você só pensa nessa viagem que você quer tanto realizar, mas você então não está então, né, fazendo o que faria antes, talvez essa ausência de limites, essa contenção da sua energia, e que vai disparando o quê? Sensações dentro do corpo, que não são exatamente racionais, mas sensações muito fortes de contração e tensão. De qualquer forma, o egoísmo, ele vem falando de algo muito forte, né, que nessas distorções que a gente vem recebendo, né, quando eu não estou falando no lado, entre aspas, saudável, né, por exemplo, uma pessoa que tem os seus limites claros, sabe o seu valor, sabe quando compartilhar, mas também sabe quando respeitar as suas vontades, é uma coisa, porque isso se chama poder pessoal. E outra é quando vai para essas duas polaridades, onde não há limites, ou então limites e uma rigidez excessiva e um controle. Tanto um quanto o outro é como se a gente não permitisse que a vida acontecesse. E isso é muito forte, porque se a gente parar para pensar, tanto a energia sexual, o sexo, que a energia sexual então é a expressão também, não só do sexo e do prazer e dos orgasmos, mas também da abundância e também da manifestação. Esse poder de criar. E aqui quando eu falo manifestação, vamos deixar claro que aqui eu também não estou falando só para a gente viver no mundo imaginário, mas a gente vem falando sobre, primeiro, encarnar, ser e também colocar em ação e movimentos necessários para estar realizando com menos distorções. Mas voltando aqui, então isso significa o quê? A sua energia sexual, também energia de abundância, de dinheiro, de trocas energéticas, que a abundância, então, não é só matéria, mas também essa fluidez da vida e essa busca por expandir, assim como a força sexual. Eu sei que você aprendeu que sexo e orgasmo se limita a 5 segundos, que é bate-estaca como a pornografia, mas quando a gente vai entendendo a força da energia sexual expandindo pelo nosso corpo, ela vai, vamos dizer assim, abrindo espaço, soltando bloqueio, a raiva, a culpa, a vergonha, a dor,
abrindo espaço para ela expandir mais e mais. Isso não é tão holístico não, porque a gente vai mexendo no nosso sistema nervoso, vai liberando então ocitocina, dopamina e a gente vai saindo da adrenalina e cortisol e vai abrindo então esse campo de expansão, de hormônios de amor, de conexão, de intimidade, de dopamina, que é um ótimo estímulo para a gente realizar as coisas e essa busca pela satisfação, na concretização. Percebe? Mas quando ela circula pelo nosso corpo, essa energia sexual, ela vai aumentando a nossa vitalidade, o nosso campo vibracional. Então a gente fica muito e vai criando novos caminhos neurais, promovendo mudanças de comportamento e uma sensação de enraizamento, confiança maior dentro do corpo. Não é só uma autoestima sexual de beleza, que sim é importante, mas é uma mudança visceral dentro, que se eu sou capaz de sentir tudo isso é porque eu sou tudo isso. Inclusive de soltar esses padrões de medo, culpa, vergonha, escassez, para a gente então entrar muito mais conectado a esse espaço criativo, que é sair da sobrevivência para supervivência. É quando a gente se permite fluir. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo então que seu egoísmo ele vem de um espaço de rigidez e controle e que vai saindo à tona, surgindo à tona esse espaço de medo da sobrevivência, de limitar e conter tudo para mim, que o mais valioso é algo externo que vai me dar o valor que eu já nasci tendo, né? Porque se a gente acha que somente aquilo que é limitado e exclusivo tem valor, e a gente acredita que só o simples fato de eu ter isso é o que vai adquirir valor para mim, aquele carro do ano, aquela casa do ano, aquele relacionamento que parece perfeito, não é isso. Coisas externas não necessariamente vão fazer eu me sentir. Talvez momentaneamente, sim. Mas depois que a gente conquista, não vem logo em seguida, tá, mas o que mais tem pra aí? Eles ajudam, sim, porque se é algo que você gosta, não tem problema nenhum desejar. Mas depender somente disso é um grande tiro no pé. Porque a satisfação é momentânea, mas e aí o resto do dia, como que você lida com todo esse vazio para conquistar? Como que lida com essa valorização interna? Não é mesmo? Da mesma maneira, essa generosidade excessiva, que é uma ausência de generosidade consigo, que muitas vezes vem falando dessa parte sua, que não se sente merecedor ou suficiente para deter algo, para falar não. Porque no fundo a gente ainda tem uma busca de ser amado e aceito pelo outro. Então a gente acha que o nosso valor está naquilo que a gente entrega e não necessariamente em quem a gente é. Então, também, sob os condicionamentos socioculturais, a gente vai aprendendo que é errado conter. E você vai percebendo, então, que tudo isso vai criando uma rigidez que vai bloqueando, vai limitando até desse movimento de expansão, de mudança, transformação, mas também de ser mais fácil a jornada. Porque se eu sinto medo, insegurança, essa busca de validação externa, eu não vou permitir, então, que as coisas sejam mais fáceis. Eu não consigo perceber as oportunidades, os recursos, os contatos, porque a gente acaba entendendo como um grande não e uma limitação. E se tem algo que a energia sexual, o orgasmo, a abundância, o dinheiro e a manifestação elas gostam, é expandir. O que limita é aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sente em torno disso tudo. Porque se busca expansão, é o que flui prazer. Porque se você parar para pensar, tudo aquilo que te gera dor, ela não te expande, ela te contrai, ela te enrijece. Em contrapartida, quando a gente começa a sentir prazer, não só do sexo, mas quando a gente começa a sentir prazer e desfrutar, a gente vai expandindo, porque a gente vai liberando muita dopamina, ocitocina, e a gente vai expandindo. E a gente vai percebendo coisas que a gente antes não era capaz. O egoísmo é algo muito interessante, porque então se a gente não consegue perceber, é como se a gente se mantém fechado e não permite que as coisas fluam. Então o que a gente precisa não é só então começar primeiro, né? Na verdade, a gente precisa primeiro começar a olhar esses espaços aonde a gente se mantém egoísta. Mas ter um olhar apurado, mas acima de tudo não um olhar de julgamento, porque de julgamento você já tem da vida, das pessoas, mas acima de tudo de si mesma, daquilo que deveria ser ou não. Mas começar a olhar exatamente quais são esses espaços
que você aprendeu a não ser egoísta ou que é considerado egoísta, que estão desconectando de você. Porque então você vai tentar atender uma expectativa e você vai estar rompendo uma conexão interna, a sua verdade, aquilo que você realmente queria, aquilo que você necessitava. Quais eram os seus limites ali? E às vezes parece que isso não tem nada a ver com a manifestação, mas veja bem, para você realizar uma viagem ou investir num curso, é bem provável que você vai precisar sim colocar limites em muitos dos julgamentos, colocar limites, e aqui eu não estou falando sobre limitar sua capacidade de gerar mais dinheiro ou criar mais caminhos para realizar, mas também colocar limites aonde a gente vem gastando a nossa energia. Não é só o limite externo, mas também colocar limites em muitos hábitos que a gente vai tendo que mais nos colocam e colocam num lugar de inferioridade, que consomem a nossa energia do que necessariamente nos ajuda a expandir. E isso é muito forte. É mais fácil dar exemplo, às vezes, né, no quesito sexual, mas veja bem, se a gente não sabe aquilo que quer, a gente aceita qualquer coisa. E se a gente não conhece quem a gente é de fato, a gente também não sabe aquilo que a gente não deseja, aquilo que não é permitido e aceitável pra gente. E querendo ou não, a nossa cultura ela também é bastante violenta nesse quesito. E que faz a gente acreditar que se a gente fala não, a gente é mal, mas também se a gente diz sim, e muitas vezes é atravessado, é como se a gente prefere muitas vezes permanecer nesse espaço de atravessamento do que ter esse espaço de poder pessoal de falar não, aqui isso não é permitido. De certa forma, a gente gosta muito mais de ser vítima, porque ela tem um estigma menos pesado do que necessariamente ser a pessoa, então, que vai respeitar o seu limite, que pode ser, sim, mal interpretado, dependendo das situações. Mesma coisa eu te digo, nada é pior do que o nosso próprio julgamento. E esses espaços, eles merecem, sim, serem liberados, porque eles vêm de histórias e experiências. Só que a gente precisa, então, começar a entender aonde que isso toca no meu corpo. E começar a entender que as nossas sensações e emoções, elas só têm uma duração de 90 segundos. O que perpetua é a história que a gente está contando. E olha, você viu? A Elisa tem muitas histórias. Se olhar para essa live aqui, eu já comecei soltando altas. É a história que a gente perpetua contando. E a forma como a gente continua dando significado às situações. Ao invés de estar se perguntando, por exemplo, quando a Elisa passou por isso aos 7 anos, onde não quiseram, então, deixar ela participar da brincadeira do amigo secreto, o que ela realmente queria? Porque se a gente olhar como adulto, a gente vai entender que o outro também era uma criança. Quase soltei o nome dele. Vi ele outro dia, inclusive agora no final do ano, na rua. Cidade pequena, né, gente? Mas o que realmente a Elisa queria quando ela solta o tom do julgamento da situação do que deveria ser ou não? Porque talvez sim, tenha sido uma situação injusta. Mas eu não tenho controle sobre ela. Mas o que a Elisa realmente queria e necessitava? Eu posso te dizer que a Elisa queria ser aceita, pertencer àquele grupo de crianças. A Elisa também queria sentir que foi protegida, acolhida. E na verdade o que ela sentiu foi uma profunda solidão, uma rejeição. Que não começou ali, começou em vários outros tempos e espaços, mas que ali acentuou. E quando a gente não cuida, é como se a gente continua carregando essa parte nossa. E a gente vai entrando em loopings, porque eu posso te falar em N etapas da minha vida, onde a Elisa também se sentiu querendo pertencer e se adaptar a experiências, situações, círculos de pessoas, onde ela abria mão de partes de si mesma para estar ali presente, na busca de se conectar e se sentir desconectada de si mesma. Então, quando a gente pensa nos nossos sonhos e desejos, a gente vai percebendo que antes de ser uma desconexão externa, daquilo que não pode, daquilo que a gente não merece, daquilo que a gente não é capaz, daquilo que está limitado de recursos externos, muitas vezes, sim, fala muito mais sobre a nossa conexão que a gente desenvolve conosco mesmo. Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente valida. Inclusive, muitas de vocês, e muitas partes que eles ainda vai descobrir, a gente desconhece porque a gente nunca teve a liberdade de experimentar e saber aquilo que a gente realmente queria. Porque quando a gente entra nesse espaço do corpo, do nosso inconsciente, das sensações,
A gente vai percebendo que a gente foi muito castrado e condicionado a entrar num sistema, a pensar de uma forma, a sentir. A gente foi levado, colocado muito nesse automático de ter que dar vários passos e que a gente nunca questionou se isso nos servia ou não. De várias percepções sobre aquilo que a gente era capaz, daquilo que a gente merecia. Que distorceram, inclusive, essa forma de amar, mas, acima de tudo, essa forma de amar a nós mesmos. E é muito forte quando a gente começa a pensar nisso, porque como que eu posso desejar algo se eu nem acredito que eu sou capaz e merecedora disso? Então, o desejo ele se torna uma ideia irreal e distante, sendo que aqui dentro existe um anseio. E muitos dos nossos desejos, porque a gente nunca se pôs a soltar as distorções, eu posso te afirmar que muitos dos nossos desejos não são nem nossos, e é muito mais para agradar pai, mãe. Aqui a gente pode dar vários exemplos de filhos que a gente talvez ainda não estivesse pronto para ter, mas era cobrado para, de profissões que a gente fez determinada faculdade para agradar o pai, o medo de viver determinado sonho, ou então de crescer, porque se tem uma coisa que limita muito, inclusive a geração de dinheiro, é os vínculos de lealdade inconsciente com os nossos pais. E isso é forte. Essa necessidade de ser amado e aceito. E eu sei que às vezes isso cria um bug na nossa cabeça, porque vocês vão falar, mas é claro que meu pai quer que eu gere mais dinheiro e tenha uma vida melhor. Racionalmente, isso que fala. Mas no nível inconsciente, quando a gente vai percebendo, né? Os sacrifícios que fizeram por nós e toda uma culpa que a gente carrega pelo sacrifício deles para ter gerado a vida, por ter nascido, a gente vai percebendo um desmerecimento à vida tremendo. Então a gente não se permite viver coisas além, porque a gente precisa honrar de uma forma muito inconsciente a todo sacrifício e dor de quem veio antes. E isso é forte, isso está guardado no nosso corpo, que precisa ser liberado. Então o primeiro passo, sim, é entrar nesses espaços de reconhecer aquilo que é nosso, aquilo que é do outro, aquilo que eu realmente quero, aonde eu estou sendo egoísta comigo mesma, entrar em espaço com essas sensações. E eu te diria, começar a soltar. E ai, Elisa, soltar é só soltar? Beijo. Existem várias formas. Muitas vezes o soltar ele pode vir muito da rendição, dessa aceitação das coisas como foram, mas acima de tudo, começar a se comprometer consigo mesma a micromudanças para sair do lugar onde você se encontra. Começar a entender para que servem essas experiências e o que você tem ganhado em continuar revivendo elas, sendo que claramente, às vezes, está distoante daquilo que você, da vida que você quer e merece. Eu, pessoalmente, gosto muito de práticas corporais e é algo que eu sempre vou incentivar, porque se está mexendo no nível de sensações é que está criando a sua realidade, porque o teu inconsciente não necessariamente cria a realidade, a primeira instância, somente com aquelas as coisas que você pensa. E sim, o que você pensa cria a sua realidade, mas principalmente o seu inconsciente torna real muito mais instantaneamente quando você vai entrando no nível das sensações. Porque ele não é capaz de distinguir o real do imaginário. E aquilo que te torna real, principalmente para o inconsciente, é o seu sistema nervoso, é as suas emoções, são as suas sensações que vão impactar a criar, continuar reforçando antigos caminhos neurais, assim como criar novos para promoção de mudança. Essas práticas alquímicas, então, elas vão aumentando, liberando esses bloqueios no corpo e expandindo a sua energia, e expandindo também essa forma de se perceber. E abrir um espaço de experimentação profundo, o que acelera demais as manifestações. Porque eles não ficam somente no processo de liberação, mas a gente vai fortalecendo os caminhos de ação no dia a dia, a ter coragem de experimentar, falar um não, a ter coragem de começar a falar de assuntos que pra gente é importante, ou então começar a buscar soluções para os problemas que a gente se encontra, ou então os caminhos que a gente precisa tomar, os nãos que a gente precisa dizer para alcançar aquilo que a gente deseja. E daí quando a gente vem falando da inveja, é outro tema que a gente também se sente muito estranho e desconfortável. Porque assim, se vocês admitem ou não,
Já vai depender do nível de consciência de cada um. Mas como eu falei no começo dessa live, eu já fui muito invejosa, às vezes dependendo de como eu estou me sentindo, e muitas vezes é um grande sinal de que a Elisa precisa voltar e se reconectar aqui internamente quando eu me pego invejando alguém, me comparando, porque a inveja nada mais sinaliza o quê? É querer que o outro tem. E a gente vai criando histórias em torno do porquê que o outro tem, porquê que é mais fácil e porquê para mim não. Muitas vezes a gente desconsidera, que a gente não faz a mínima ideia o que essa pessoa fez para alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Você não sabe, mesmo que tenha tido privilégios, embora sim os privilégios facilitam, mas a gente não sabe o que essa pessoa passou e vive emocionalmente e aquilo que precisou superar, porque cada um sabe as dores e as delícias de ser quem se é. E quando então a gente só olha para o outro e vê as conquistas e a gente não percebe como que essa pessoa, primeiro, de fato tá, mas acima de tudo, o que ela fez de diferente, o que ela precisou superar ao longo do caminho, o que ela aprendeu. E eu vou te falar, se a gente sai desse espaço da inveja, a gente poderia estar consultando essa pessoa para saber o que ela fez de diferente do que eu estou fazendo nesse exato momento para eu poder alcançar aquilo que ela alcançou. Não é mesmo, minhas amigas, meus irmãos, irmãs? Tô mentindo? Muitas vezes a inveja, então, ela vem dessa comparação, que também vem desses espaços onde a gente se sente superior e inferior. E dos dois também vem falando muito das nossas inseguranças internas. Porque a gente precisa provar, então, o nosso valor. Porque, então, tem alguém que sabe mais, então eu preciso me retrair. De que é mais fácil para o outro. A inveja, ela faz com que a gente vá entrando nesses espaços de comparação e sendo extremamente punitivos com nós mesmos, porque a gente acredita que não está disponível e que a gente não merece, e pior, que a gente também não é capaz. Também fala de uma ausência de generosidade, mas acima de tudo de autocompaixão. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, né, onde a gente estava conversando, né, sobre essas pessoas que a gente admira muito. E uma das reflexões que a gente estava tendo, né, que a gente entrou nesse tema da inveja, e para mim foi bem forte, né, porque muitas vezes, eu não sei como que é para vocês, mas eu gostaria de, às vezes, já estar ganhando muito mais, embora eu tenha um estilo de vida muito bom, faça coisas que eu gosto muito, né, e que é muito mais fácil do que era há 10, 5, um ano atrás. Uma fluidez, uma facilidade para fazer as coisas que antes era tão difícil. Uma superação atrás de superação mesmo, eu consigo perceber isso. Mas às vezes a Elisa já queria estar, né, então em um outro patamar da vida, milionária, com tudo, né, sem precisar preocupar com coisas básicas do dia a dia, ter uma equipe enorme que resolva tudo pra mim, eu só preciso canalizar as práticas e mandar ver. Aparecer aqui, dar os comunicados, fazer as coisas que eu gosto, né, enfim, a gente tem todo um senso de... né, enfim, vamos voltar. Então às vezes a gente cria uma expectativa do que deveria ser. E às vezes, né, quando a gente olha então para essas pessoas que a gente admira muito, inclusive a internet ajuda muito, né? Mas também ela cria uma certa distorção no sentido de que a gente só vê a parte que a pessoa está conquistando as coisas, mas às vezes a gente não percebe o background daquilo que ela já está vivenciando há muito mais tempo do que a gente para ser capaz de sustentar aquilo que a gente deseja. Né? Então a gente estava conversando sobre essa Diva Hurtado, estava conversando então sobre uma outra mentora minha, né, a Maria José Flack, que é sensacional. E a gente estava conversando sobre essas pessoas que a gente admira muito e o quanto que gostaria de já estar nesse patamar da vida. E uma das reflexões mais incríveis é o quanto que essas mulheres, né, então precisaram soltar um monte de distorção para ser capaz de sustentar. Então, quantas dessas vezes inseguranças que elas precisaram, então, abrir espaço e amar essas sombras para ser capaz, então, de sustentar não sei quantos clientes e alunos, não sei quantos milhares de dólares na sua conta, mas acima de tudo ser capaz de sustentar vibracionalmente processos de transformação de outras pessoas, mas também a quantidade de transformação que essa pessoa não precisou passar. E é algo que se a gente olhar somente por um perfil, né, a não ser que essa pessoa conte, a gente não faz a mínima ideia de quantas coisas precisou, né, superar e se transformar ao longo do caminho que permitiu ter esse poder pessoal e também essa fluidez e tudo aquilo que a gente deseja. A inveja é um tiro no pé porque o nosso inconsciente ele não consegue separar aquilo que é nosso e aquilo que é do outro.
A nossa mente racional consegue separar, inclusive determinar e comparar quem é melhor, quem é inferior, quem não é não sei o quê, né? Porque a gente tem um estímulo à competição danada. Mas quando a gente começa a entender que, inclusive, o nosso inconsciente, ele não separa aquilo que é do outro e aquilo que é nosso. Então, dependendo da forma como a gente reage frente a um comunicado e a celebração do outro, talvez você possa, então, reafirmar internamente, isso não está disponível para você, e criar uma série de histórias na sua mente, assim como você pode inverter e começar a se inspirar e ajudar o seu inconsciente a entender, mas principalmente a sentir no teu corpo físico, que caraca, isso está disponível para mim, senão essa informação não chegava. Quantas vezes quando você começa a querer um relacionamento novo, você começa a reparar que está todo mundo apaixonado e namorando na rua? A qualidade dessas relações pode ser muito diferente uma para outra, com certeza, né? Mas esperamos que sejam boas, né? Aquelas que você olha e fala, nossa, que incrível, que relacionamento, tem traços de exatamente de algo que eu gostaria de viver. Então a gente começa a ajudar, inclusive, o nosso sistema nervoso a se sentir capaz e sustentar essa sensação, não porque a gente precisa estar no meio dessa relação, mas entender não só como um sinal, e aqui é o grande pulo do gato, é começar então a essas qualidades que a gente vê desse relacionamento, como que eu me sentiria vivendo algo parecido? Não é sobre invejar e querer ter aquilo que é do outro e tirar daquilo que é o outro, ou desejar mal. Mas é começar a usar isso como uma inspiração para treinar o seu sensorial, as sensações do seu corpo, de como que seria então estar num relacionamento, então, por exemplo, com um parceiro que é tântrico maravilhoso, mas também respeitoso, que tem uma masculinidade saudável, que tem outras qualidades e perfis que talvez eles estivessem buscando. Como que eu me sentiria ter uma pessoa que está realmente centrada no seu poder? E que também traz uma outra coisa que, né, sempre me vem muito à mente, é quem eu preciso ser para ter também uma pessoa dessa na minha vida? Porque a Elisa, nessa versão atual, será que conseguiria sustentar uma pessoa que está não só abundante financeiramente, mas também tem muito poder pessoal, que sabe falar não, sabe aquilo que merece, que talvez não esteja disponível para os chiliques ou qualquer coisa que possa surgir de engatilhamento da história. Essa pessoa, então, que tem essa super, né, sustentação e que vai estar ali disponível para te dar todo o prazer do mundo. Não, isso daí a gente já garante muito mais hoje em dia, né? Mas se fosse um caso de uma outra mulher, principalmente na cama, às vezes você pode ter a pessoa tântrica, né, que a gente, né, às vezes a gente idealiza, que sabe todas as formas de dar prazer imaginável e inimaginável, mas o corpo, ele tá dizendo não, porque carrega muita dor e armadura das experiências passadas. Não consegue sustentar. Pode ter todas as qualidades, ter todas as ferramentas, mas às vezes a gente não consegue sustentar. Então a gente precisa soltar esses bloqueios e trabalhar esse sistema nervoso, trabalhar internamente para conseguir sustentar isso. É da mesma forma de ganhar muito mais dinheiro. A quantidade que a gente gera hoje tem um padrão de mínimos e máximos, inclusive daquilo que a gente consegue no nosso teto máximo, daquilo que a gente já gerou, assim como o mínimo. Das mesmas formas, a capacidade de gerar, de reserva e de dívida. E muitas vezes a gente está muito tempo querendo romper esses tetos, só que a gente não consegue, porque o sistema nervoso, ele ainda não se sente seguro, ele não consegue sustentar mais. E isso vai refletindo o quê? Uma série de crenças inconscientes daquilo que te falaram, vínculos de lealdade que a gente não faz a mínima ideia que carrega, assim como, então, a todas essas distorções sobre o que é o dinheiro, se ele é bom ou mal, porque a nossa mente pode dizer que é maravilhoso, mas aqui internamente, às vezes pode estar falando errado, é sujo, ricos são maus, né? Só corrompem ou fodem o mundo. Não sei qual que é esse sistema de crença. Mas pegando esse exemplo, então, dessas mulheres que nos inspiram, né? Quando eu olho para essa diva ou a Maria José, quando eu olho para a vida delas, eu vejo muitas coisas em que me inspira a querer também, seja no trabalho, seja na forma como vivem a vida, né? Da qualidade de vida e como que elas conseguem equilibrar muito bem o estilo de vida com o profissional de uma forma harmônica e amorosa com elas.
Mas eu tenho certeza, a minha versão atual ainda precisa soltar muitas ou algumas distorções para sustentar mais e mais essa energia e que esse processo está sendo fundamental, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, mas a gente esquece que a cada passo da nossa jornada a experiência está nos servindo para algo. Então, quando a gente sai desse espaço do porquê isso está acontecendo e começa a entender para que isso está me servindo, a gente vai percebendo que a gente está desenvolvendo qualidades e capacidades para ser cada vez mais fluido. Ao invés da punição e a cobrança, ou o grande não que a gente já coloca, estampa, né, do não sou capaz, não sou merecedora ou suficiente, a gente vai ajudando o nosso corpo e sistema nervoso a dar passos e sustentar mais e mais. E sim, as coisas vão ganhando muita e muita velocidade quando a gente regula aqui. Mas a gente se encontra exatamente aonde está colhendo o aprendizado que a gente está vivendo, que a gente precisa viver. E muitas vezes, nesse processo de expansão que a gente quer, de manifestação, essa rapidez que a gente quer, reside exatamente onde a gente está evitando olhar. Muitas vezes pode ser sim o egoísmo, muitas vezes pode ser sim essa dificuldade de colocar limites, essa ausência de generosidade real e genuína para consigo, reconhecimento do próprio valor, mas acima de tudo, né, essa comparação excessiva. A comparar com o outro nunca vai ser justo, nem consigo e nem com o outro. Se você não está disposto a realmente a se permitir fazer o que a outra pessoa fez ao longo dos anos e que a gente nunca viu porque a gente não estava no background da vida, seja para um relacionamento, para o profissional, para a vida financeira. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente prefere encontrar os defeitos, julgar ou diminuir os feitos do que necessariamente se pôr à disposição para olhar e perceber o que será que ela fez de diferente. Não só no nível material de ações no concreto, mas vale muito a pena quando você tem contato com essas pessoas entender qual foi a virada de chave, qual foi a percepção, qual foi o micropasso que mudou todo o jogo da vida da pessoa. E é muito incrível quando a gente começa a entender isso, porque quando a comparação e a inveja elas se transformam em inspiração, a gente não só dá informação para o nosso inconsciente, que também está disponível e que a gente merece, mas também a gente está disposto a fazer o trabalho interno para sustentar a vida que é inspirada na delas. Ainda assim, a gente não quer igual, a gente quer algo autenticamente nosso. E isso é extremamente poderoso. Né? E para mim, nada me leva mais a esse espaço de reconhecimento e de reconexão. Nossa, perfeito, Rê. Inspiração maravilhosa. E para mim, isso acontece muito, né, nessas práticas de alquimia sexual e de expansão, que é soltar esses condicionamentos, porque muitas vezes a gente sente inveja, a gente nem sabe por que a gente está sentindo inveja. Muitas vezes aquilo que a gente está vendo nesse exato momento e das justificativas que a gente está falando sobre a vida do outro não dizem sobre o agora. Na verdade, elas dizem muito mais sobre esses tempos e espaços onde a gente estava se sentindo inferior e incapaz. E que não tem nada a ver sobre essa outra pessoa que a gente está julgando, mas espaços onde a gente se julga e que a gente aprendeu a se julgar. E muitas vezes uma das grandes chaves, pelo menos para mim, que me serviu muito, além, né, de transformar em inspiração e também começar a se questionar o que essa pessoa fez de diferente, foi exatamente a começar a perceber o que eu realmente necessitava e o que eu realmente queria. E essa força de sair desses espaços onde a gente se coloca, infelizmente, e aqui eu vou reforçar para vocês, quando eu falo vítima, eu não estou falando sobre vítima de abuso ou estupro nesse caso, eu venho falando sobre esses espaços onde a gente não reconhece o nosso poder pessoal e a nossa capacidade de transformar as coisas na nossa vida, que a gente tem resistência à mudança. Então, como a nossa resistência é tão grande, a gente precisa julgar, justificar, ao invés de entrar nesses espaços e cavucar, liberar e começar a criar novos caminhos. E eu sei que a gente tem muitos padrões e é por isso que a gente precisa de ajuda. Porque começa investigando aonde a gente sente tanta inveja, o porquê que a gente está realmente comparando. Às vezes é querer o que o outro tem, mas às vezes a gente também não quer.
Simplesmente aquilo que a gente vê no outro às vezes está batendo alguma dor de algum complexo de que a gente acredita talvez que, tá vendo? Os relacionamentos estão fadados a serem ruins. E quando a gente vê casais que realmente se conectam, a gente começa também a criar uma justificativa de que não é possível, tem algum problema ali. Também é uma das expressões da inveja. Observa aquilo que você está falando, que também vai dar grandes sinais, inclusive do seu sistema de crenças e aquilo que você não acredita que está disponível. E isso ajuda demais, porque é como olhar diretamente para a dor, mas transformar ela como um caminho, uma abertura para aquilo que você deseja, tanto do amor, do prazer, dessa realização e dessa permissão de viver isso, mas não repetindo os mesmos padrões do passado, porque se você não muda a lente, você vai continuar procurando relacionamentos que te dão mais dor de cabeça do que necessariamente um novo padrão para experimentar. Esse final de semana, não, há umas semanas atrás eu fui para uma cachoeira, que agora estou nessa, quase todo final de semana em cachoeira, adoro. Né? Vamos continuar assim, essa manifestação, porque foi uma das coisas que eu manifestei para esse ano, que eu queria realmente estar com mais frequência na natureza mesmo. Eu adoro cachoeira. E eu fui com uma amiga minha para uma cachoeira bem simplesinha, que era mais pra gente se encontrar, né? E fazia anos que a gente não se via, né? Morando na mesma cidade, assim, pra cair o cu da bunda, sim. E uma das coisas que ela estava falando, né, que é um padrão recorrente nela, são os desafios no relacionamento com pessoas indisponíveis, patati patatá, não vou entrar no tópico dela. E uma das coisas que ela estava comentando, né, era que ela começou um relacionamento que é diferente de tudo aquilo que ela queria, diferente de tudo aquilo que ela já viveu e muito mais parecido com aquilo que ela queria ao longo da vida. Só que ao invés de então vamos que vai dar muito bom, estou animada, aberta e receptiva. Uma das coisas que ela falava pra mim é que ela sentia pânico, morrendo de medo. Daí ela falou assim, Elisa, como que é possível? Eu estou sentindo medo, eu estou ansiosa. Daí primeiro, lógico, a Elisa realista perguntou, existe algum sinal específico que está te engatilhando isso dentro das ações dele? No sentido, né, de não te respeitar, falar coisas escrotas, né, te diminuir, esse tipo de coisa básico para saber qual que são as distorções ali, né? Eu assim, tá, como não tem aqui nenhuma bandeira vermelha, né, pra gente ficar esperta, vamos para uma outra etapa, talvez, minha amiga, é que seu sistema nervoso está muito acostumado a viver os mesmos padrões de dor e de pessoas indisponíveis uma vida inteira, que você acreditou, não só no nível inconsciente, mas no seu corpo, sente muito mais seguro, porque você já conhece o mesmo caminho da indisponibilidade, do caos dentro do relacionamento, dessa perpetuação de dor que a gente sabe claramente que vem da infância, né? Relação pai, mãe, pai, né? Ou, né, enfim. Não vou contar muito sobre a vida dela, é óbvio, mas que agora quando surge alguém diferente ou uma situação diferente, a gente entra no nosso instinto de sobrevivência, de alguma forma, que morre de medo da mudança. Mas olha só que incrível, e essa foi uma das conversas assim, onde eu vi que o olhinho dela brilhou, né? Principalmente nessa parte, eu falei assim, cara, se você não tivesse disponível e algo não tivesse mudado, essa pessoa nem teria aparecido no seu radar. Essa pessoa nem teria aparecido. Você não conseguiria ter demonstrado, porque no radar dela, assim, ela é muito gata, é incrível, mas talvez apareceria essa pessoa na vida dela, só que ela não conseguiria, então, se interessar. E ainda, se você está sustentando, e aqui eu não estou dizendo que é para viver ansiosa, né, super engatilhada e com medo, que precisa ser trabalhado sim, sem sombra de dúvidas, mas que apesar disso tudo, se você conseguir colher os frutos de todos os seus aprendizados, liberar essas dores e começar a se dar a permissão de experimentar, independente se vai dar certo ou não, você está treinando, antes de mais nada, o seu sistema nervoso a entender que esse pode ser o seu novo normal. E esse é o novo patamar que disso não se baixa. Que você já não está mais disponível para viver o looping de caos de relacionamentos ou com os homens. Que o respeito, a harmonia e os estandartes, né, como sexo gostoso pra caramba, pelo que eu entendi, né? Aleluia, né? Moço bonito.
bem ajeitado, cheiroso, né? Com uma personalidade e várias coisas que para elas são importantes. Treinar o sistema nervoso a entender que esse é o novo normal, para disso crescer mais e amplificar. Mas o nosso sistema nervoso, ele está muitas vezes acostumado com a dor. Então a gente precisa regular ele, para ele começar a criar com prazer e não mais com medo, não mais com a ausência, pela carência, pelo egoísmo, que nada mais é a rejeição e essa crença, né, é o medo. Então, quando a gente começa a ativar isso no nosso corpo, a vida começa a se transformar muito e muito rápido. Faz sentido para vocês? Enfim, esses são alguns dos padrões que a gente vai trabalhar no nosso programa online de manifestadoras tântricas, o rezo de Shakti, onde a gente integra, sim, muitas das práticas alquímicas de liberação da energia sexual, né, de expandir ela pelo nosso corpo, ajudar esse corpo a criar novos caminhos neurais através da respiração, do movimento, da vocalização, a começar a soltar a dor do passado e expandir a nossa capacidade de ver essa nova realidade, não só no mundo das ideias, mas também nas sensações e nas ações no dia a dia, para ir de encontro com aquilo que a gente deseja e ser mais leve e fluido e sair desses padrões de dor, medo, escassez, sacrifício. É um programa onde a gente une muito a neurociência, a reprogramação, mas também o breathwork, as práticas corporais tântricas, para ir mobilizando e usar a nossa energia sexual como um acelerador da nossa jornada. Porque se nós somos capazes de gerar uma vida humana, por que não somos capazes de gerar a vida que a gente deseja, mas acima de tudo, quem a gente se torna, a parir a nós mesmos, uma nova versão mesmo. Porque quem você é hoje cria a realidade atual. Então, quem você se torna quando vive aquilo que você tanto sonha? Como que se sente no seu corpo, onde você é capaz de sustentar essa vida? Porque, convenhamos, tem muita gente que é fácil atrair, mas também perder em 2 tempos, não é? Aprender a sustentar isso na nossa vida e se sentir merecedor. E isso é incrível. Assim, é fantástico. Muitos resultados, muitas histórias lindas. Hoje, né, não vou me prolongar tanto contando como foi nas outras aulas, né? A gente já deu ao vivo. A gente começa o nosso programa no dia 6 de fevereiro e a gente está nos últimos dias para se inscrever, então venham participar, porque agora daí só ano que vem que a gente vai abrir outra turma. Talvez abra, né? A gente não sabe ainda. Mas normalmente esse é o 2º ano, então venham participar, porque 2025 promete. Do ano passado, teve mulheres que ganharam na loteria, era R$20, mas ganharam na loteria, compraram um carro novo, ganharam, né, muitas coisas, inclusive viagens, ou então realizaram viagens que realmente pareciam tão distantes, mas conseguiu ter várias facilidades, descontos, oportunidades assim, que às vezes a gente fica muito chocada quando vai vendo, né, como que chegou, a forma como recebeu as informações, que foi muito mais fácil e fluido. De alunas que, assim, tava no caos total, sem saber para onde ir, que de repente conseguiu manifestar o trabalho dos sonhos. E que agora tá onde? A bonita tá me mandando mensagem, fotinho da onde? Da Escócia. Semana passada tava em Brasília, vivendo exatamente aquilo que ela escreveu há 1 ano atrás, né? Do trabalho que era ser ponte entre a instituição, né, da universidade, das pesquisas dela, ser uma ponte entre esses órgãos, né? Acho que estaduais, né, institutos, né, por exemplo, como o IBAMA, um deles era, né, porque eu lembro do que ela mandou, junto com a população e a comunidade, né, dos povos originários, acho que é assim que falam, né, e conseguir levar o conhecimento dela para levar à terra e, acima de tudo, poder ser home office, viajar o mundo, né, e inclusive viajar o mundo sendo paga, né, para levar os artigos e os artigos para os congressos internacionais, né, e poder divulgar mais e mais a sua pesquisa. Cara, é muito chocante. Ela também ganhou altas viagens também na vida privada, uma loucura foi, assim, foi da água pro vinho, mesmo. Então, se abra essa oportunidade, porque a gente está nos últimos dias para se inscrever. O resto de Shakti é poderoso, principalmente quando a gente vai soltando as distorções, a gente vai ganhando muita velocidade. E aproveitem, tá bom? Eu acho que de informações eram isso, mas eu quero saber, vocês gostaram dessa aula sobre egoísmo, inveja?
Quem aqui é uma egoísta, uma invejosa em reabilitação? E aqui eu vou deixar o pulo do gato para vocês. Se você não admite que tem egoísmo e inveja, minha amiga, que nem a raiva. A gente pode dar nome de tudo, mas às vezes a gente tem dificuldade mesmo de aceitar que tem, porque faz parte da nossa natureza humana. Mas quando a gente começa a olhar para essa sombra e a cuidar dela e ver o que estava por detrás, a gente encontra o caminho para destravar todos esses bloqueios com a vida que a gente deseja, mesmo. Então eu deixo aqui, né, todos esses espaços, né, onde você não foi generosa consigo mesma, todos esses espaços onde você acreditou que iria faltar se você compartilhasse algo e, acima de tudo, né, se sentiu extremamente julgado por priorizar algo que para você era importante, mesmo que viesse de uma limitação. É horrível sentir culpa, é horrível sentir vergonha de si mesmo e desses espaços. E eu realmente recomendo que a gente crie espaços para amar essas versões nossas demais. Atravessar a dor e começar a entender aquilo que ela realmente necessitava mesmo. Assim como a inveja, ela pode muito nos ensinar. Porque quando eu percebo que eu estou invejando algo, porque ninguém é 100% o tempo todo, eu entendo que nesse momento talvez tenha alguma parte minha que está desconectada. Eu não tô desconectada da minha verdade, eu estou desconectada de quem eu sou de verdade. E eu estou deixando aqui ir por essas histórias, pelo trauma do passado ou pelas coisas que me falaram. E eu estou cedendo o meu poder pessoal. Entender que é ser mais amoroso no caminho e na jornada. Aprender a se inspirar nessas pessoas que a gente admira. Não precisa ser só no profissional, pode ser em outras áreas. Mas, inclusive, a olhar e a reconhecer quanta história essas pessoas não viveram, que a gente não faz a mínima ideia para alcançar aquilo que alcançaram. E isso é demais. Ao invés de invejar e se comparar, a gente vai lá e pede assim, uma licença poética para perguntar: mas menina, me conta, qual foi o pulo do gato do seu inconsciente que você entendeu que isso era possível e de repente as coisas começaram a fluir? Daí eles vão te falar: anos, é algum tempo, né, de trabalho interno, muitas ações, experimentações, acolhimentos de dores, liberação de trauma. Porque, há de se admirar quem chegou onde você deseja, há de admirar as pessoas que são pioneiras e que romperam muitas vezes aquilo que todo mundo falou que deveria ser e provou que o impossível era possível. O impossível era impossível até que alguém foi lá e fez. E ao invés de achar que não podia, por que não aprender com essa pessoa para trilhar seu próprio caminho? Não precisa ser igual, pode ser autêntico e diferente. Mas entender e se inspirar nessas pessoas faz muita diferença. Enfim, é isso pelo menos que eu acredito. E isso faz muita diferença na minha vida pessoal, nas minhas manifestações. E eu vou te dizer, quando as minhas alunas integram esses aprendizados, coisas mágicas acontecem na vida delas também. Gratidão, viu? Índia Espectral, sua maravilhosa. É uma terapia. Gente, é forte, não é? É aqui que a gente descobre se a nossa terapia tá em dia, porque ficar até o final, ó, só mandando essas, vocês estão de parabéns, hein? Porque vem bastante coisa à tona, não vem? Sempre é bom te ouvir, adoro. Gratidão, viu, meninas? E assim, é realmente se abrir para transformar. É olhar essas partes e aceitar. E eu vou te dizer, aprender a amar, inclusive essas partes nossas mais desafiadoras. Vou encerrar aqui com uma frase que é um pouquinho nojenta, mas que uma mestra tântrica minha fala, né? Que não é tão assim, que nem essa diva que eu sempre tô falando, mas tem uma que se chama Laila Martins, e tem uma frase que ela fala, que ela é americana no caso, né? E ela fala o seguinte, que muitas vezes o pessoal só pensa no sexo, no tantra, e sim, é maravilhoso. Essa subida da energia sexual, essa transformação, sim, muito impactante. Mas eu gosto muito quando ela fala, mas talvez o trabalho mais importante que vai dar sustentação para tudo isso, para aquilo que você quer sentir, para aquilo que você quer viver, porque ela também fala sobre sex magic, ela fala assim, é que o que mais fez diferença na jornada dela foi ter aprendido a comer as coisas que ela odiava sobre si mesma, então os traumas dela, os desafios, o egoísmo, a raiva, todo o não merecimento das histórias dela, colocar para fora, assim, de sentir esse nojo, raiva, colocar para fora, e aqui vai ser a parte nojenta. E daí fala assim, eu vou lá e vou comer de novo toda vez que precisar, e olhar, vai viver esse processo de tocar, remoer,
de uma forma amorosa e me abrindo para cada vez mais expandir minha capacidade de amar a mim mesma, até eu aceitar e integrar todas essas versões. Porque colocar debaixo do tapete não dá. Para sustentar aquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero sentir, ela fala, né? Para mim não faz muito sentido. Colocar para debaixo do tapete não dá, porque ele vai estar sempre guiando a minha vida sem eu nem perceber. Então eu prefiro iluminar e lidar com isso da forma como eu queria ter recebido apoio e amor nesses diferentes linhas do tempo e espaço, onde se viveu tanta dor. E é isso que empodera, e é isso que ilumina. Não evitar. Assim, não é assim o estímulo mais bacana para vocês? Não, para entrar no resto? Não, talvez não, né? Mas vale a pena. Quer dizer, nada vale mais a pena do que aprender a amar esses espaços que a gente tanto rejeita. Mesmo. Então é isso, galera. Um grande beijo no coração de vocês. Entrem no Rezo de Shakti. Querem saber mais informação? Manda mensagem. Ou então você pode entrar ali no link da bio, clicar, que vai aparecer numa das telinhas sobre a página de vendas, onde tem todas as informações bonitinho e também para você estar se inscrevendo. Muito obrigada, tenha uma ótima semana. E é isso. Um grande beijo, meus invejosos e egoístas. A gente cancela, destrói, descria porque a gente tá dando um novo significado, tá bom? Então é isso. Um tchau, tchau.